A primeira observação da tenente Helen Morris foi que as garotas se recusavam a pegar as roupas. Os uniformes estavam dispostos em fileiras impecáveis na sala de triagem do acampamento de detenção provisório no sul da França. Vestidos simples de algodão, roupas íntimas, meias e sapatos, coletados de estoques da Cruz Vermelha e suprimentos médicos excedentes. Não eram elegantes, mas estavam limpos, lavados recentemente, dobrados com cuidado, ainda quentes do secador. Mesmo assim, as jovens prisioneiras alemãs permaneciam paradas ao lado das mesas, braços cruzados sobre o peito, olhares baixos, rostos pálidos de cansaço. Algumas mal haviam completado 18 anos. Um dos auxiliares americanos, um cabo de ombros largos do Ohio, franziu a testa e resmungou. Se elas não querem roupas limpas, problema delas. Mas Helen continuou observando, pois não via rebeldia ali. Era vergonha. As garotas tinham chegado naquela manhã na carroceria de 2 caminhões de transporte médico, transferidas de uma cidade destruída mais a leste, onde civis, refugiados e pessoal auxiliar foram todos reunidos nas últimas semanas do colapso. Ninguém sabia ao certo quem era trabalhadora oficial de campo, secretária, auxiliar de rádio ou apenas garota pega no comboio errado na hora errada. Seus documentos estavam incompletos, nomes rabiscados em cartões úmidos. Seus casacos cheiravam a chuva, fumaça e poeira acumulada de semanas na estrada. A maioria não tomava banho há dias, algumas há mais tempo ainda, mas isso não justificava o modo como elas se afastavam dos pacotes limpos à sua frente. Helen se aproximou e tentou de novo, em alemão devagar. Podem se trocar agora, são para vocês. Ninguém se mexeu. Por fim, uma das garotas, magra como um junco, com cabelo castanho curto e embaraçado em nós, rígidos ao redor do rosto, murmurou algo. Helen não entendeu. O que ela disse? Perguntou a enfermeira Evelyn Price, que estava ao lado com uma prancheta na mão. Helen se inclinou. Repita, por favor. A garota engoliu em seco. Sua voz tremia. Estamos imundas. O silêncio tomou a sala. Não era sujeira física, Helen compreendeu. Não só isso, algo mais profundo as cobria após a longa retirada de leste a oeste. Humilhação, medo e a destruição gradual da feminilidade comum. Elas haviam ficado sem privacidade, sem espelhos, sem lavagens adequadas, sem nem pentear o cabelo em paz. Os uniformes eram sua armadura. Vestir algo novo enquanto se sentiam destruídas por dentro era insuportável. Uma a uma, outras assentiram. Uma tradutora mais velha chamada Marta, professora deslocada que ajudava os americanos naquela semana, ouviu e falou baixinho. Elas dizem que roupas limpas não importam, não enquanto a sujeira não sair da cabeça. Dizem que o cabelo ainda carrega tudo. Tudo? Indagou Evelyn. Marta pausou. Fumaça, pó de piolho, lama, cheiro de hospital, medo. Acham que se vestirem como senhoras com o cabelo assim é mentira. O cabo do Ohio bufou pelo nariz impaciente. Aqui é estação de triagem, não salão de beleza. Helen se virou e lançou um olhar afiado como lâmina. Não, retrucou. É uma instalação médica, e isso agora é questão médica. Naquela tarde, ela requisitou o possível. 3 pias, 2 chaleiras de água fervida, sabão da ala cirúrgica, uma caixa de toalhas ásperas, alguns pentes, tesouras por precaução. Quando o intendente do acampamento reclamou do tempo perdido com prisioneiras inimigas, Helen respondeu sem erguer a voz. Elas estão sob nossos cuidados agora. Fim de papo. A lavanderia do acampamento foi esvaziada e transformada em estação improvisada de lavagem. Lençóis brancos foram pendurados em fios para dar privacidade. Bancos de madeira foram arrastados para dentro. O chão exalava leve cheiro de cloro e vapor. Do lado de fora, caminhões rangiam no cascalho e soldados gritavam números de inventário contra o vento. Dentro, pela primeira vez naquele dia, reinava uma ordem. Ainda assim, as garotas vacilaram.
Aglomeradas na porta, fitavam as pias, como se a cena fosse gentil demais para crer. Helen tirou as luvas e as pousou de lado. Sem dizer palavra, arregaçou as mangas, pegou um jarro de água morna e cobriu os ombros da primeira garota, a de cabelo castanho curto. Ela se encolheu. Não precisa ter medo, disse Helen em alemão. Ninguém aqui vai zombar. Os lábios da garota se entreabriram, como se aquelas palavras fossem o mais surpreendente que ouvira em meses. Seu nome, pelo cartão preso ao casaco, era Lisa Bauer. Ela se sentou. Helen derramou a água morna devagar sobre o cabelo. Filetes escuros de poeira e sabão escorreram para a pia. No início, Lisa ficou tensa, mãos cerradas no colo até os nós dos dedos embranquecerem. Mas quando Helen passou o sabão com delicadeza pelos fios emaranhados, os ombros dela começaram a tremer. Evelyn achou que era frio e pegou outra toalha. Então, viram que Lisa chorava. Não de forma barulhenta, nem teatral, apenas lágrimas silenciosas escorrendo diretamente enquanto uma enfermeira americana, a quem ela fora ensinada a temer durante toda a vida, desembaraçava semanas de sujeira do seu cabelo como se ela fosse alguém merecedora de um tratamento delicado. As outras observavam em silêncio. Ninguém riu. Ninguém disse palavra. Quando Helen enxaguou o último resquício de sabão, o ambiente havia se transformado. Lisa parecia menor de alguma forma, mais jovem. O cabelo, ainda irregular e danificado, não formava mais tranças endurecidas ao redor do rosto. Helen o envolveu em uma toalha e lhe entregou uma escova. Lisa hesitou em pegá-la. Em vez disso, fitou Helen e murmurou. Por quê? Helen captou o significado profundo por trás da palavra. Por que fazer isso por nós? Por que justamente agora? Porque depois de tudo? Helen respondeu com simplicidade. Porque você é humana e porque chegou a hora. Aquilo quebrou o gelo no recinto. Outra garota se aproximou. Depois, mais uma. Uma loira alta que passara o dia inteiro olhando feio para todos, sentou-se sem pronunciar uma sílaba e desabou em prantos antes mesmo de a água tocar sua cabeça. Uma ruiva, com franja mal cortada, perguntou sussurrando se podiam ficar com as escovas. Uma das mais novas, talvez com 16 ou 17 anos, não parava de se desculpar pela imundície do cabelo, até que Evelyn pegou sua mão e disse: Para com isso, já vimos coisa pior. Fique quietinha. Nas 3 horas seguintes, a lavanderia virou algo inesperado. Não exatamente uma delegacia prisional, tampouco uma clínica propriamente dita. Algo mais suave. As enfermeiras atuaram em duplas. Lavar, enxaguar, secar com toalha, escovar. Lavar, enxaguar, secar com toalha, escovar. Marta fazia a tradução sempre que possível. Um dos auxiliares, envergonhado com seu comentário anterior, sumiu e voltou com sabão extra. Outro trouxe um vidrinho de tratamento para o couro cabeludo da enfermaria. Alguém apareceu com chá quente em canecas amassadas. Outra pessoa achou grampos de cabelo em um pacote de doações femininas. A cada bacia esvaziada e reabastecida, as garotas recuperavam um pouquinho mais de si mesmas. Uma começou a cantarolar baixinho, outra pediu um espelho de verdade. Como não havia, Evelyn lustrou o verso de uma bandeja metálica e a ergueu. As garotas deram risada disso, risada de verdade, pela primeira vez no dia. Ao anoitecer, as roupas limpas foram aceitas. Não de imediato nem com empolgação, mas de bom grado. As mesmas mesas intocadas daquela manhã esvaziaram aos poucos, enquanto as garotas levavam as peças dobradas para trás das divisórias de lençol. Ao saírem pareciam desajeitadas, exaustas e ainda inseguras, mas diferentes. Não convertidas em uma ilusão de vida normal, apenas aliviadas. Como se a fronteira entre quem eram antes e o que haviam suportado voltasse a se delinear. Lisa foi a última a se trocar. Quando surgiu com um vestido azul simples e sapatos emprestados um pouco grandes demais, Helen mal a reconheceu.
O rosto ainda magro, os olhos encovados, mas a máscara rígida sumira. No lugar, a expressão de quem aos poucos regressava ao mundo. Ela tocou o cabelo úmido. Está leve, comentou. Helen sorriu. É assim que cabelo limpo funciona, geralmente. Lisa soltou uma risadinha mínima. Então, após uma pausa demorada, disse algo que Helen jamais esqueceria. Nos caminhões paramos de falar no futuro. Ninguém queria usar palavras de gente normal. Lavar. Isso faz parecer que o amanhã talvez exista de novo. Naquela noite, Helen registrou uma nota breve no livro de ocorrência do acampamento. Manteve o tom técnico, como os relatórios exigiam. Intervenção de saneamento e higiene concluída para 14 detentas femininas. Cooperação aprimorada, redução de angústia, sem incidentes disciplinares. Roupas limpas aceitas após lavagem de cabelo e cuidados pessoais básicos. Era preciso, mas não capturava a essência. A essência era que nenhum manual de normas preparara ninguém para o impacto sutil de devolver algo tão simples quanto o cabelo lavado a pessoas que haviam perdido quase toda a privacidade. A essência era que a lavanderia ficara em silêncio quase sagrado, com mulheres de lados opostos de uma guerra destruída inclinadas sobre bacias fumegantes, relembrando o gosto da dignidade. E a essência era que as garotas dormiram à noite. Dormiram de verdade, sem soluços ecoando pelas paredes do barracão, sem andar de um lado para o outro, sem rejeitar cobertores, só sono. Na manhã seguinte, ao servir o café, a transformação era evidente para todos. As garotas entraram com o cabelo penteado. Não impecavelmente, algumas o haviam cortado curto meses antes, outras ainda exibiam pontas irregulares e faltavam grampos, mas penteado com esmero. Sentaram-se mais eretas. Agradeceram às cozinheiras em alemão baixinho. Uma chegou a perguntar por intermédio de Marta se havia trabalho na lavanderia que pudesse fazer, já que elas haviam feito tanto por nós lá. O corporal do Ohio observou tudo e resmungou por fim. Acho que não se tratava de roupas no fim das contas. Não, respondeu Helen. Não se tratava. Antes de as prisioneiras serem transferidas 3 dias depois para um centro de detenção maior, Lisa pediu licença para falar com as enfermeiras uma última vez. O comandante do acampamento quase negou, mas Helen insistiu. Então, ao amanhecer, as meninas se posicionaram ao lado do caminhão de transporte, com as malas na mão e as golas das roupas erguidas para se proteger do frio. Os motores roncaram, os guardas verificaram as listas. O céu exibia um tom pálido, quase prateado. Lisa avançou segurando um pequeno embrulho de pano. Tratava-se de um pente simples de madeira, um daqueles distribuídos pelas enfermeiras. Ela o estendeu de volta para Helen. Helen franziu a testa. Não, fique com ele. Lisa balançou a cabeça. Para a próxima moça. E acrescentou. Talvez ela também ache que está além de uma limpeza. Helen pegou o pente. Por um instante, as duas ficaram imóveis. Então Lisa fez algo surpreendente. Endireitou a postura, fitou os olhos de Helen e falou em um alemão meticuloso, provavelmente aprendido na escola muito antes de a guerra despedaçar o mundo. Obrigada por não desviar o olhar. As portas do caminhão se fecharam, o comboio partiu. E por anos a fio, em meio a hospitais, novas designações e noites longas em que lembranças antigas surgiam sem convite, Helen guardou aquele pente de madeira no fundo da gaveta da escrivaninha. Não como troféu, nem como lembrança, mas como um lembrete de que o primeiro gesto para restaurar a dignidade das pessoas nem sempre vem de um discurso grandioso, um tratado ou até a liberdade. Às vezes é apenas água morna, sabão, uma toalha sobre os ombros e a escolha de tratar os feridos como se eles ainda fizessem parte do amanhã.